Boa noite, Adriana. Boa noite, quem tá chegando aí para nossa live. Oi, deixa eu já te puxar aqui. Boa noite, tudo bom? Tá me ouvindo Me bem? escuta? Tudo bem. E você, como é que tá aí de quarentena? Gostei do batom, viu? Tá bonito. Não, eu fui passar o batom, falei, vou passar o batom falando de máscara. Não vem pra A produção, a produção tá assim, da cintura para cima, né? Ontem eu fiquei em pé, foi super engraçado. Embaixo o pijama e da cintura para cima. eu tô assim, Ah, mas a é. Bahia tá aqui, ó. A Bahia tá aqui, ó. É, ó, a camiseta. Pessoal da Natucua, trabalho lindo das É, meninas. elas estão bem ativas, né? Tiveram aí um trabalho especial na Páscoa, né? Trabalhando com delivery, Isso. multicanal, E são as bem meninas bem interessante. sérias, bem interessante, exatamente. Que legal. E vocês já estão na atividade, então, no SIC. Voltamos, né, justamente nessa ideia de começar a mobilizar o setor, né, de a gente começar a estimular, de fato com muito cuidado, é um momento muito difícil, né, para todo mundo, mas a gente também tem que pensar que vamos ter que superar, né? Enquanto laboratório, a gente precisa dar exemplo também, né? Todo mundo ali é formado e nessas práticas, né? Os meninos, eu tenho doutorado em microbiologia, não que a gente não esteja imune, mas a gente é capaz de estabelecer protocolos e esses protocolos estão sendo seguidos, adotados, estão tendo muito cuidado, tudo acordado com a UESC, com a universidade, e estamos caminhando Um até que apito aqui. Você está escutando não um tenha. apito? Não sei se é o meu, né? Tá Será dando um que sim? apito. Agora melhorou. Deixa eu ver um minutinho. Pessoal, boa noite quem está chegando. Deixa eu abrir aqui para quem está chegando. Agradecer ao Departamento de Economia, o Conhecer Economia pelo convite. É, acho que cortou um pouquinho. Vamos esperar restabelecer aqui. Aí, acho que voltou. Agradecendo ao Departamento de Economia, ao projeto Conhecer Economia, professora Anaís, professora Elga, os demais professores pelo convite. Para quem não me conhece, boa noite, professora Anaís, Zina. Para quem não me conhece, eu sou professora. Pois é, eu não aprendi ainda a virar, desculpa. Alguém sabe me ensinar e passa a dica. Eu não. Você precisa colocar o celular na vertical? Não? É que o meu tripé não fica. Aí Entendi. para é uma questão do aparelho. É, se eu virar, é por causa do tripé, tá bom? Depois a gente descobre como é que ajeita. Então, é que se eu virar, o meu tripé só fica assim, ele não fica em pé. É, eu sou professora Catiane Estival, sou do Departamento de Ciências Administrativas e Contábeis da UESC. É, nós temos trabalhado aí também, parceria com o pessoal do Conhecer Economia e outros colegas da UESC nesse período da quarentena. Já tínhamos um trabalho antes do Covid, de divulgação do conhecimento científico e também discussões mais abertas com as empresas e as organizações, principalmente questões que estão envolvendo a nossa realidade. Agora, no contexto do Covid, isso está mais intenso. E a nossa proposta hoje, né? O batom. A nossa proposta hoje, a nossa convidada é a Adriana Reis. Né? A Adriana aí já conheço de longa data, né? Onde eu estava comentando com outras professoras, professora Claudete, o pessoal é uma referência como mulher e profissional. Identifico essa referência, conhecer o trabalho dela no campo, né? Me ajudou muito na visão no início do doutorado e no desenvolvimento, para eu conhecer o que era a realidade dos produtores,
na Bahia, no Pará, no Espírito Santo. Ela, o Cristiano, o Cláudio Lírio, né, todo o pessoal aí que, cristianos, todo o pessoal que está envolvido nesse trabalho, desde a época lá dos diálogos, né, do Cacau, e vejo uma construção muito positiva, muitas mudanças relevantes, uma nova crise, mas não pode esquecer do caminho e das construções que esse mercado ele atingiu. Então, a Adriana ela é gerente do Centro de Inovação do Cacau, gerente de qualidade. Ela vai falar um pouco mais o que é o Centro de Inovação, para quem não conhece, acho que a maioria conhece, mas é uma organização que eu vejo que tem um papel muito importante, né, assim como a CEPLAC, num contexto de novos mercados, da inovação, novas tecnologias, é fundamental para que o produtor ele tenha acesso às avaliações, acesso aos mercados de uma forma mais estratégica, a conexão com os mercados Brasil, consiga atingir níveis mínimos de competitividade. Então, eu agradeço, Adriane. Nosso desafio é falar um pouco sobre esses desafios do mercado do cacau e o Covid. Adriana, gostaria que você se apresentasse, né, falasse um pouquinho da sua história e o que é o SIC. Para quem não conhece, a maioria conhece, né, mas até para dizer também que vocês estão ativos, né, fazer a chamada para o pessoal. Deu uma engasgadinha, mas vai. Ai, o vento. Adriana, me escutou? Adriana, eu queria saber, né, você falar um pouquinho da sua trajetória e o Centro de Inovação do Cacau, o que ele faz, né, para as pessoas que não conhecem, para quem conhece, né, entender um pouco mais antes da gente entrar no contexto do mercado do cacau e Covid. Quero agradecer, primeiramente, o convite dessa live, né, tão importante aí a gente falar um pouco desse tema. É um tema muito, muito importante nesse momento. Eu tenho uma trajetória, eu trabalhei, na verdade, vim da academia, sou formada em biologia, fiz mestrado e doutorado na universidade, na UESC, com genética e biotecnologia, onde eu sempre trabalhei atuando com pós-colheita, né, melhoramento de qualidade do cacau. E por 8 anos eu trabalhei no Instituto Cabruca, que era uma ONG aqui na região, focada em boas práticas de produção, na agricultura familiar, em fortalecimento de cooperativismo. A gente fez muito trabalho bacana. E depois, em buscar respostas que eu me sentia realmente incomodada, que era eu ia para campo ensinar os produtores a fazer qualidade, eles faziam qualidade, mas depois eles me perguntavam para quem eles iriam vender e por quanto eles iriam vender, né? Isso me incomodava muito, porque eu não tinha essas respostas, eu estava muito técnica em campo. Então, em 2016, eu encontrei o Cristiano Vilela, que foi meu colega no mestrado, na UESC, e a gente, conversando, nós tivemos uma ideia, realmente, entendendo que naquele momento era um bom momento para o mercado e que a gente precisava resolver alguns gargalos que o mercado tinha, que era basicamente a parte técnica mesmo, a ausência de informação sobre qualidade. O Brasil se despontando como uma potência, mas a gente tinha pouca informação, né, de realmente de como era esse cacau, que perfil de qualidade a gente tinha, quem produzia qualidade, que volume de produção existe aqui e aonde estão esses produtores, né? Então eram informações que a gente não tinha sistematizado em um único lugar. Então a gente decidiu ali montar o SIC, e ele nasce dentro da universidade, dentro de um parque científico e tecnológico, que é uma rede de conexão de 14 atores que nos governam, né? Nós somos uma startup, incubamos o nosso projeto através da Brota Incubadora da universidade.
E nós temos aí 3 anos nessa caminhada. De frente, nós somos um laboratório de análise físico-química e sensorial de cacau de qualidade, chocolate, mas o que está por trás do SIC é um banco de dados. A gente é um banco de dados robustos que traz informações sobre tudo que está relacionado à qualidade, né? O nosso foco principal é valorizar o cacau brasileiro e a qualidade do cacau brasileiro. Então, eu acredito que seja um espaço ocupado de forma muito importante nesses últimos anos, porque a gente precisava olhar mesmo para esse mercado que estava se abrindo e a gente conseguir colocar o Brasil, se posicionar o Brasil dentro do mercado de uma forma mais profissional. Né? A gente tinha muitos atores começando a fazer qualidade, alguns atores já consolidados, mas a gente precisava estimular mais produtores. A gente sabe que é um mercado que, se tiver volume, ele se abre, né? Então, a gente acreditava ali que a gente poderia trazer mais produtores. E aí, em 2016, a gente nasce, e em 2017 a gente tem aí uma importante ação dentro do mercado do Brasil, que é realmente a consolidação de um prêmio pago para o mercado de qualidade. Então, acredito que 2017 para 2018, o SIC dá um salto, né? E a gente vem se consolidando nesse trabalho realmente de estar por trás, né, dos produtores e ser esse lastro técnico para os produtores realmente acreditarem e entenderem que, se eles fazem qualidade, que tipo de qualidade eles fazem e que valor eles podem dar ao seu produto. Porque quem não conhece o que faz não sabe quanto ele vale. Não vai também conseguir comunicar isso de uma forma adequada para venda, para chegar no mercado. Exatamente. Para chegar no mercado. Então, a gente é esse lastro, na verdade, nós somos a ponte entre quem produz cacau e quem compra o cacau de qualidade, quem faz o chocolate especial. E como é que vocês estão, né, enquanto SIC, como é que vocês foram impactados aí com a disseminação do Covid? Como é que vocês foram impactados enquanto SIC e o que você vê assim dos impactos imediatos com a vivência que você tem no setor, com esse internacional? Eu até coloquei, você é uma referência, com certeza, no Brasil, uma das principais referências hoje quando a gente fala de qualidade, tem uma representatividade já no mercado internacional também com relação a essa confiabilidade das informações, que são fundamentais nesse momento, precisa ter dados, precisa ter informações, né? O pessoal da economia está trabalhando algumas análises que vão estar disponibilizando aí no futuro, e vocês também, né, com essa sistematização de informações, para pensar, é um momento ainda muito emocional, de muito medo, muita incerteza, né? A gente não sabe nada, tem algumas coisas acontecendo, mas as coisas vão acontecer, a gente não sabe. E como que o SIC está? Né? Como é que vocês foram impactados aí com essa disseminação? Nesse momento, a gente segue iniciando aí os processos. Porque o que aconteceu? Nós tínhamos dado férias coletivas desde o ano passado, a gente já sabia que em abril a gente daria férias coletivas ao SIC. Porque a gente fez uma análise dos nossos serviços, e abril era um momento de entre-safra e era onde a gente menos vendia serviço. Então a gente já tinha previsto férias coletivas em abril para organizar mesmo a casa e ser um momento que todo ano, abril, seriam nossas férias. Então a gente acabou que, quando começou a pandemia, foi o momento de entrar de férias. Então a gente entrou de férias e segunda-feira agora a gente reabriu o SIC. Então a gente vai começar a entender os impactos agora. A gente está num período de entre-safra, certo? A gente está se preparando para essa nova safra. Então ainda tem muito pouco cacau chegando. Mas eu já senti, a gente acabou de abrir e já chegou muito lote no SIC. Essa semana já foi uma semana que já chegou muito lote. Então eu acredito que a safra, a gente já está ouvindo mesmo em campo esse relato, né? Vai ser uma boa safra, né, uma ótima safra, e assim queira, né, que seja. E então a gente vai começar a entender o que está acontecendo ainda um pouco para as próximas semanas. Mas eu acredito que tenha um volume, a gente vai começar a receber um volume muito grande de amostras. Aí a gente vai ter que sentir o impacto disso no mercado. Mas, de fato, hoje a gente fecha a semana aí sabendo que existe, assim, a gente pode confiar que o mercado de qualidade
nesse momento, pelo menos nessas próximas semanas, ele vai continuar comprando, né? Ele não vai parar nesse momento, apesar das notícias ruins que a gente está vendo da grande indústria, né? Preço caindo e etc., mas o mercado de qualidade sinalizando que ainda continua comprando, que é uma boa notícia para todos. Então a gente acredita que vai ter, nas próximas semanas a gente consegue ter mais informação mesmo de números, mas o mercado não recuou, de certa forma, está se mantendo comprando o cacau, o que é uma ótima notícia. E como é que você vê, frente às informações, né, que já estão circulando, essa queda do consumo, né, uma migração do consumo dos derivados de cacau, né, não consome a barra do chocolate fino, mas o pó de cacau, como aumentou a compra no supermercado, a questão de fazer os alimentos no lar. Você falou assim do contexto mais Brasil, né? Aí a professora Carla, de Harvard, do chocolate, eles soltaram alguns dados preliminares, né, sobre o cenário, e eu achei bem impactante com relação mais da metade das empresas, né, já tiveram uma redução entre 5%. No aumento das despesas e muito medo, né? Mais de 60% acreditando que esse impacto ele vai ser imediato e bastante negativo em curto e médio prazo, pensando 24 meses. Como é que você vê, vocês lidam muito com os pequenos produtores, né? Tem esse contato. O que você está vendo aí de feedback com relação alguma ação para alguma mobilização, já pensando, ou reflexo na questão dos contratos, na questão da exportação, né? Ela falou muito desse problema logístico, né? Que é um risco, as taxas de exportação e também os riscos dos bloqueios logísticos, custos de armazenamento. É uma questão que eu nunca tinha refletido muito, até um tema, né, que depois a gente pode explorar mais, os seguros de safra de cacau. Eu não sei se é uma coisa que é comum, que era uma realidade já discutida isso, né? Mas passa a ser uma questão importante para se pensar também. Acesso ao crédito, né? Acesso a algum tipo... na amostra que eles pegaram lá, a maioria é América Central e América do Sul. Eles não incluíram ainda muito da África, mas fala que mais da metade não está conseguindo, 52% a questão desse acesso, não tem esse acesso a um fundo, um crédito emergencial. O que você tem sentido aí nesse feeling com o pessoal, nesse contato? São poucos dias que vocês retomaram, né? Mas você está imersa nessa realidade. Eu estive conversando com a Carla, né? E realmente é preocupante, porque ela apresenta ali dados como 70% das vendas impactadas, né? 90% das empresas não têm seguro, e isso é uma coisa que pode gerar realmente um grande impacto no mercado. A gente já acredita aí que muitas marcas vão desaparecer, né? Ela passa um dado, eu não achei aqui, mas tem um percentual grande do risco de não retornar, né? Já é, acho que 20% mais ou menos o risco de pararem as atividades. E mais de 70% já com grandes reduções mesmo do seu faturamento. Então, é um momento muito, muito delicado para o mercado, principalmente para o mercado de qualidade, né? A gente ainda não consegue, de fato, enxergar o que vai acontecer, porque a gente está pensando no dia em sobreviver. A verdade é essa, em como salvar a pele mesmo, né? Mas a gente vai ter que acreditar, vai ter que ter luz, né? A gente vai ter que acreditar, porque eu fico pensando muito no caso da Bahia mesmo, né? Que já passou por uma crise muito grande e que impactou aí a região de uma forma gigantesca. A gente não tem mais espaço para viver uma nova crise
com essas Ainda proporções. está no processo de recuperação, na verdade, né? Muitos não Exato, se recuperaram, reconstruindo mas as uma histórias. renovação, né? Vindo algumas coisas novas surgindo, alguns conseguiram ter uma recuperação. Conhecendo Exato, da essa gente conseguindo trajetória, exportar, né, que era uma coisa que não estava acontecendo, e a gente vendo as exportações, a gente vendo o cenário dos pequenos, né, os pequenos chocolateiros começando a construir espaços, tanto dentro do país quanto fora do país, serem reconhecidos. Nós estávamos vivendo realmente um momento muito bom para o Brasil, né? Apesar das dificuldades, elas existem, está longe de ser crescimento do mercado maravilhoso. consumidor, né? Chocolates, O Brasil software de crescendo o consumo cacau mais de interno, 20%. começando a mostrar lá fora sua força. A gente tem muita coisa positiva, eu acredito, né? Eu não quero pensar numa visão negativista. Na minha cabeça, eu sempre penso que a gente vai ter que encontrar essa saída. Agora a gente vai precisar se unir cada vez mais e buscar as coisas que estão a nosso favor. Agora é a hora de realmente a gente buscar tecnologia, a gente lutar pelo crédito, a gente realmente buscar Tem que ser de uma lideranças, forma né, para que a gente possa, articulada, né? os Entre governos que possam nos associações, apoiar, a para que a gente importância consiga. dessas articulações entre as associações, Exato. cooperativas, né, que já estão Cooperativas. consolidadas. Ela aborda Porque, de bastante essa fato, questão, né, agora da colaboração. as exportações pararam, a gente tinha alguns acordos começando a se estabelecer com alguns países, né? E para vender volume, para vender qualidade em volume, já se posicionando para o Brasil para fechar contratos. E veio justamente numa hora que não poderia, né? É muito ruim, porque Esses acabou que a contratos, gente eles foram cancelados, Adriana? Teve cancelamento ou estão eles não sendo chegaram a negociados? ser cancelados, porque eles iriam ser assinados presencialmente. Então, tem contratos, por exemplo, que a gente estava esperando receber pessoas aqui na região e que, infelizmente, a gente não vai conseguir porque são de áreas E como é que vocês vão fazer? complicadas no Covid. Mas que as pessoas não recuaram, elas seguraram o momento, porque a logística não acontece. Então, por exemplo, agora eu tinha algumas amostras para enviar para fora do país e eu não consegui ainda achar uma solução para que essas amostras saiam, entende? Então, está tudo muito parado mesmo. A gente ainda não sabe o que vai acontecer. A gente ia receber visitas importantes também para contratos e não conseguiram chegar, cancelaram, e era justamente para agora, para maio. Então é um momento que pega a gente de surpresa, né? E a gente vai precisar ser muito inteligente para continuar conectado, para continuar. Por isso que é muito importante nesse momento continuar falando. Eu acredito que você fez a pergunta inicial ali, eu acho que o chocolate hoje ainda é o que foi mais impactado. A gente teve uma Páscoa que não foi positiva para a grande indústria. A Páscoa, ela regula, né, o mercado de chocolate, é onde se vende mais chocolate no ano, e infelizmente a pandemia caiu em cima da Páscoa, né? Então a gente teve uma desaceleração, né? E isso vai impactar completamente toda a cadeia, né? A gente hoje viu aí, desde ontem, eu acho, de ontem para hoje, começando a cair os preços do cacau, né? Isso é assustador, já deixou os produtores em pânico. A estimativa até o mês passado não tinha queda, né? Eu estava vendo até setembro. Não tinha queda. Não tinha queda e também não tinha safra. Aí agora a safra chega, né? Começando a chegar, uma super safra, preço cai, e aí causa toda uma instabilidade, né? A gente hoje teve uma matéria, acho que foi hoje que saiu na TV Mercado, eu vi que a Dilson está por aí, um abraço para a Dilson, que faz essa divulgação muito competente no site da TV Mercado, né, eu acompanho sempre, e se mostra ali que já teve uma redução de 450, né, dólares, né, na bolsa. Então isso é muito preocupante, os produtores ficam muito preocupados com isso, né. E a gente não sabe o que vai acontecer, existe esse burburinho que a indústria vai fechar, algumas empresas podem fechar, e como elas estão controlando, né, essa pandemia dentro das suas empresas, que é muito complicado, é um volume de gente muito grande. Uma necessidade, né, nesse estudo preliminar, né, ela fala os principais impactos diretos que a visão global aí da cadeia está ocorrendo, né? A necessidade de preparar a força de trabalho,
Isso tem um Exato. custo, né? Você estabelecer procedimentos. Já vinham Procedimentos. trabalhando nessa questão, né? Mas a questão da saúde, segurança, equipamentos, materiais de higiene, limitar aglomerações, né? Eles até estabelecem uma distância de 2 metros, no mínimo, disponibilizar esse material e essa questão do cancelamento das visitas, né, que você falou, será que isso pode ser feito de uma forma virtual? A questão do trâmite dos contratos, né? As pessoas na cadeia já utilizam isso, se não utilizam, tem acesso, né, porque a gente tem a questão aí dos pequenos produtores também. Como é que está esse acesso tem uma ferramenta da tecnologia disponível, mas como é que é essa questão do acesso para continuar tendo essa comunicação, além de existir um entrave logístico, risco, né, e já existe. E É muito complexo, viu, Kate? Porque a gente vai ter que reaprender muita coisa. Eu acho que no mercado, nesse momento, puxando sardinha para quem faz qualidade mesmo, a gente está na frente. Porque quem faz qualidade faz boas práticas. Quem faz qualidade entrega boas práticas. Quem faz qualidade, queira ou não queira, rastreia, né? Então, são palavras que, com certeza, a cadeia de cacau vai começar a ouvir cada vez mais. Rastreabilidade, qualificação. Nicho, né? É comum, padrões comuns para todos, não mais no nicho. Exatamente. Que a gente fez uma discussão muito grande hoje interna no SIC, que é essa questão dos deveres, né? É dever de todo produtor fazer boas práticas de produção. Não é fácil, eu sei e entendo isso quando a gente se coloca do lado do produtor, né? Com as necessidades que se tem, com a falta de crédito, com fazendas muito grandes e as dificuldades que a gente sabe que tem em campo. Mas é dever do produtor fazer boas práticas de produção. Então, cada vez mais a gente vai ter que usar isso. Essas responsabilidades, tanto sociais quanto ambientais, mas agora muito mais sanitárias, né? Então, a gente já vê na prática fazendas que fazem qualidade, eles já têm, todo mundo já usa luva, muitos usam máscara na hora de colher, a fermentação sempre de luva. De outras doenças e também a questão no produto, né? Mesmo antes do contexto do da contaminação cruzada do cacau, que a gente... Exatamente, então muito antes do contexto, quem faz qualidade, ele já tem esses cuidados, já sabe que precisa desses cuidados, porque isso já é regra, né? O comprador, quando ele vem, a visita é muito importante. A visita é muito importante, porque ele quer olhar justamente isso. O que ele quer ver é essa confiança, né? Por exemplo, ele quer ver se quem está dizendo que faz realmente na prática. Então ele vem observar. Na verdade, a gente sempre espera que ele venha fechar negócio. Eu sempre falo isso em campo. Não, ele vem olhar as boas práticas. Ele vem olhar a responsabilidade social. É isso que ele vem olhar. O produto, ele já fez 1000 testes lá fora. Ele já analisou físico, químico e sensorial. Ele vem falar sobre ética. Ele vem olhar a ética, processo, se ele realmente pode confiar. Então, de alguma forma, nós vamos ter que usar a tecnologia. Exatamente. Cortou um pouquinho. Então, eu sinto, por exemplo, que agora... Desculpa, é que a internet está oscilando. Eu sinto que agora, por exemplo, é o momento das indicações geográficas, né? A gente vem trabalhando a rastreabilidade dos lotes, lote a lote. Pensar, de repente, um streaming, né? Fazer uma visita usando streaming. A gente consegue... Isso, a gente tem que usar eu acho que a agricultura 4.0, né? É uma grande revolução. A gente vai começar a usar ela cada vez mais, né? Vão aparecer os softwares, vão aparecer os aplicativos, até para que a gente consiga chegar até o produtor. Isso vai ser muito positivo. Eu acho que a gente vai se reinventar também. É uma oportunidade de reinvenção, sabe? De sair um pouco da zona de conforto e realmente começar a se comprometer com quem consome esse produto. Até para que a gente faça valer o prêmio, para que o prêmio não caia, porque agora é um momento de incertezas, né? Mas quem paga esse prêmio, ele tem a certeza agora de que de quem ele está comprando
essa pessoa segue as boas práticas, adota as medidas de controle, e agora mais ainda com a história da pandemia. Então, eu acredito que a gente vai ter que investir em tecnologia para poder comunicar isso muito bem. E aí vem também a parte de marketing e comunicação, né? A gente precisa adotar imediatamente uma linguagem, um discurso positivo para cacau e chocolate. Não tem um produto tão bom nesse momento quanto cacau e chocolate. Né? Um produto Tem que a campanha, ele está associado ao Stay with Chocolate. Você viu aquela? Tem Isso, eu vi. internacional, algumas campanhas, E né? a gente precisa entrar nesse marketing. Fique em casa com chocolate, fique com chocolate. Fique em casa com chocolate. E aí marcar a hashtag, não tem um né? produto que alguma acolha, coisa no Brasil. Né? A gente sabe que as propriedades químicas do cacau são muito positivas para desestressar, para acalmar, né? Para acalentar. Né? A gente sabe disso, o cacau é muito positivo para isso, por conta dos conteúdos de serotonina e etc. E tem a questão da saúde mesmo, né? Melhora todas as condições aí, né? Desde a parte circulatória até zinco. Então a gente tem ali um super produto e a gente precisa agora usar disso, falar sobre isso, falar mais sobre isso. Botar isso na mídia, construir, se unir aos outros países, né, da América Latina. Eu acho que o movimento da UFCCI está buscando um pouco disso, de tentar integrar a América Latina, a América Central, dentro desse discurso. E nessa questão que nós falamos com relação às boas práticas, vocês têm algum protocolo, alguma estratégia planejada ou implantada além da IG para fazer uma orientação específica? O produtor chega nesse contexto, ele quer saber quais as boas práticas, ele ainda não está inserido aí no mercado de qualidade, mas ele não tem recurso, condições para se inserir agora, mas ele quer pelo menos adotar boas práticas com relação à higiene, manipulação, para ele pelo menos começar a ter essa segurança alimentar e também com relação à saúde dos trabalhadores. Vocês, dentro das ações de vocês abarcam isso ou é outra organização? Não, a gente faz isso. Agora mais do que nunca, a gente vai avançar nessa questão das boas práticas, da difusão das boas práticas em campo mesmo. A hora é agora, né? Como eu falei, de ampliar isso aí. Quem faz qualidade já faz boas práticas e existem algumas regras gerais, que até tem uma cartilha que acabou de ser lançada pela Federação de Agricultura. É uma cartilha bem rica, com todos os detalhes ligados à pandemia, que podem se encaixar para cacau muito bem, e tem muita coisa nessa cartilha que a gente já faz. Agora é ter realmente o cuidado dessa parte sanitária e microbiológica em todas as etapas, desde a parte da colheita até a parte da venda, da entrega do cacau. A gente vai ter que seguir protocolos mesmo, e as fazendas vão precisar se comprometer a entregar esses produtos com essa confirmação, né, de que segue os protocolos. De fato, as exigências não existem. A gente está nesse momento tentando cuidar dos trabalhadores para que isso não gere uma grande contaminação dentro das fazendas, né? Mas o SIC já está se empenhando em desenvolver isso, né? De tentar avançar em refinar os protocolos de boas práticas que já existem desde a época da CEPLAC, que difundiu isso muito bem aqui na região, né? A gente tem várias cartilhas aí, técnicas, que mostram as boas práticas de produção. Só baixar, no SIC tem uma, né? Só entrar no site do www.forumdocacau.com.br. Tem algumas coisas ligadas a cacau. Agora a gente vai ter que casar isso com as normativas nacionais da agricultura, da Federação Nacional de Agricultura, que é bem completa também, mais focada na pandemia do Covid. Mas, de fato, ela é uma... A gente precisa cuidar desses trabalhadores para que esse acesso ao alimento, né, seja o mais seguro possível. E na cultura do cacau a gente consegue. De uma certa forma a gente consegue. Não vai ser algo que dê muito trabalho. Vai dar trabalho para quem não faz, né, e começar a implementar.
que isso aí é o que a gente vai ter que, como você falou, algumas fazendas não faziam, né? E agora vai virar obrigação mais do que nunca. Queira ou não queira, vai ter custo, né? Vai ter um pouco de custo, então E não aí, é nesse fácil. contexto, Eu já acho que está esse momento tendo, né, queda de vendas, aumento de despesas, fica complexo, né? infelizmente, Evitar vai ficar mais qualquer, complexo por conta desses evitar. investimentos. Mas se for um produtor esclarecido, que tenha realmente vontade, ele vai baixar as cartilhas, ele vai olhar, ele vai começar a criar os procedimentos. A gente está fazendo isso em casa, né? Todo mundo está fazendo isso em casa, então é ampliar um pouco para cuidados dos trabalhadores mesmo, dessa responsabilidade dos trabalhadores. E é o que eu sempre falo, né? A gente sempre brinca que fazer cacau fino é difícil, dá trabalho, é caro, e infelizmente não é. Exige muita dedicação, né? Tem que sair um pouco da zona de conforto, porque tem que medir, tem que controlar muito mais, tem que criar planilha, Conhecimento, tem né, que criar Adriana? Acho que procedimento. tem até tem Exatamente, muito até no conhecimento. saber tradicional, né, que as pessoas faziam no passado e aí com as tecnologias foram melhoradas, mas exige aliar, né, esse conhecimento tradicional com as boas práticas, com as tecnologias. Uma questão que fica assim para mim com relação à agricultura, principalmente os pequenos, agricultores familiares, os pequenos, será que eles estão conseguindo ter acesso a essas informações sem ter uma assistência técnica no campo, uma organização que esteja a fazer essa transferência com relação aos procedimentos, às boas práticas, né? E até algum tipo de posicionamento, acesso a recursos. Será que essa questão do uso das tecnologias, do mundo digital, como é que você vê pelo menos no contexto que vocês trabalham, já estão inseridos nesse contexto? É acessível? Ou pode excluir mais gente? Vai ser complicado, porque nós estamos vivendo um momento muito crítico na região por conta da questão da extensão rural, né? A gente vai precisar muito que os sindicatos se comprometam, que a gente forme. Agora é um momento de união. Eu vi aí que alguém falou, a gente precisa se unir. Eu acho que é exatamente isso. Né? A gente precisa se unir, porque agora vai precisar ter mais troca de conhecimento entre produtores. A gente vai precisar que realmente as associações, os sindicatos, elas sejam importantes para compartilhar essas informações, porque a gente sabe que a gente tem um campo imenso, por exemplo, a cidade como Ilhéus, que mais de 80% é zona rural, né? E como a gente chega nessa zona rural? Né? A gente tinha a CEPLAC, e que a gente conseguia chegar até essas áreas, e agora, né? Com o que a gente está vendo, com essa diminuição do esforço da CEPLAC em campo, e todas as dificuldades que a CEPLAC vem trilhando, né? Então, a gente não tem crédito, então, assim, a gente sofre já de uma crise, é o que eu disse lá no começo, a gente não pode deixar essa crise agora nos jogar mais para baixo. Então, a gente precisa ser muito inteligente. Tem muita gente inteligente nessa cultura do cacau. Aqui na live já vi um monte de gente aqui, ó, aparecendo, e muita gente inteligente. Eu sempre digo isso. O Brasil é o país que tem a maior detenção de tecnologia de cacau no mundo, certo? Muito dessas tecnologias partindo dos produtores. É um país muito, muito diferenciado, certo? A gente tem uma força de inovação, uma força de trabalho, de superação que eu desconheço o país igual. Então, é muito, muito importante agora a gente buscar essas forças e essas frentes para nos unirmos, criando estratégias de nos ajudar mesmo, né? Então, acho que as cooperativas, agora é a hora das ter esse cooperativas, avanço, né? das As relações de associações entrarem em governança, campo. durante esses 10, 15 anos, né, acho que 10, 15 anos, houve uma construção de uma estrutura de governança, inovação social nessa cadeia, né, que ela Exato. precisa ser, é o momento de se acionar, né, para trabalhar essa questão de ações com relação à segurança e a questão também do acesso ao crédito, articulações para políticas públicas, né, que elas vão ser necessárias para essa sobrevivência.
nesse contexto. Você falou da questão a gente falou um pouco da questão da comunicação. Como é que você vê a importância da comunicação, do fluxo de informações confiáveis na cadeia, as instituições, né, a CEPLAC ainda, né, tem um quadro reduzido, mas tem contribuição, o ESC, o FSB, o Parque Científico Tecnológico, o próprio SIC, em meio a essa coisa emocional, esse medo e incerteza, gerar dados confiáveis, né, com racionalidade, para que possam ser feitos, né, planos de mitigação e também algum tipo de planejamento. Exatamente. Eu acho que agora é a hora da gente realmente se comprometer nesse marketing positivo, certo? A gente já vai começar a ver aí uma força internacional, porque eles estão começando a se comprometer com isso, de trazer essa história do chocolate, né, do cacau, de colocar esse cacau na mesa, e a gente vem desse bom momento, mas a gente precisa fazer com que isso chegue no campo, de fato. Então, cada vez mais, eu acho que a gente tem aqui as mídias sociais a nosso favor. Quando a gente ia imaginar que no meio dessa crise a gente ia estar podendo aqui falar sobre isso e ter gente aqui, eu vi gente do Pará, gente da Bahia, gente do Espírito Santo, está se conectando com isso, né? Então, a gente vai precisar agora ser sábio nessa situação. Eu brinco muito que o pessoal que faz qualidade, né, a gente vê aí vários cases, eles precisam começar a mostrar isso cada vez mais, de forma mais inteligente. Então, que seja via Facebook, Instagram, e essas mídias sociais, mas que sejam também de forma como blockchains, né, que eu acho que a gente vai começar a caminhar para isso dentro da cadeia, a cadeia já está correndo para isso, que reflete, por exemplo, dentro da Cacauço Bahia, dentro da certificação IG, as certificações elas vão se tornar mais fortes nesse momento, com certeza, e dentro dessas estruturas a gente tentar criar um marketing mais coletivo e mais acessível, que aí, como eu te falei, de puxar essa agricultura 4.0 ao nosso favor. Então, o blockchain, ele consegue rastrear. Vai depender do collab, né? Você não pode falar de um território se você não tiver um agrupamento de marcas, de produtores, que reforcem que aquilo é verdadeiro, né? Tem uma estratégia, eu não sei se você está atualizado, eu vi assim, só uma matéria rápida. Algumas empresas adotaram, de chocolate, adotaram algumas estratégias, como você falou, né? A Dengo adotou o streaming na Páscoa, onde o cliente ele era atendido ao vivo, né, por um funcionário real online, né, e poderia acessar também usando gamificação. Aí eu não sei, eu não consegui acessar para ver se chegava até o ponto, mas eu acho que isso vai chegar até o ponto do consumidor ver até a fazenda, o processo produtivo, né? Porque para alguns segmentos, a gente vê cosméticos naturais, alguns segmentos isso já é realidade, né? Com a rastreabilidade é totalmente viável. Mas a gente precisa chamar o povo de computação, o pessoal do marketing, mas tem muitas boas práticas. Tá aí. A Natucoa, né, eu vi da região, o pessoal Bahia Cacau, Coopesba, né, trabalharam estratégias que a gente chama de multicanalidade, envolvendo não só o e-commerce, mas que às vezes só focar no e-commerce não é tão acessível, mas drive-thru ou delivery. A gente fala, né, que esse acesso à multicanalidade dentro do setor tem esses pequenos, né, aqui na região a gente já tem o pessoal trabalhando com essas boas práticas voltadas para o marketing na cadeia, né, a gente tem uma chocolateira, a Beatriz da Angi Chocolates, lá de Mato Grosso do Pantanal, tem um case bastante interessante, né, que eles viraram até case do Facebook, antes de ter o produto, lá não tem cacau, né, usa cacau daqui, ela conseguiu, lá tem 30, 40 mil, fez vendas antes de ter o chocolate, só utilizando a questão do design, da marca, da comunicação, o storytelling. Então, eu acho que a gente precisa puxar essas pessoas para colaborarem. Tem muita gente que está fazendo coisas interessantes e estão dispostos a colaborar nesse momento, né? Tem uma disposição da informação. Acho que agora a gente está quebrando essa barreira de fazer as lives, de conversar, mas pode pensar em trabalhar grupos de trabalho, mentorias coletivas,
essas articulações, as cooperativas, as associações, trabalhar grupos de trabalho mesmo, tem algumas ferramentas que possibilitam, né? A gente tem alguns projetos, o Slack, o Trello, plataformas colaborativas que são acessíveis. Olha quanta oportunidade a gente vai ter, entende? Olha quantas pessoas que estavam aqui na nossa região e às vezes não se encaixavam, tinham que sair daqui para pensar em outros lugares. Olha quanta oportunidade a gente vai ter agora. Tem muita gente boa aqui, tanto em mídia quanto nessa parte de tecnologia, muita gente boa em tecnologia aqui na nossa região, que vai poder ajudar, e vai ajudar, a gente nem imagina como, né? Acho que está só começando. E eu vejo também, assim, eu vi os pequenos, né? Os pequenos produtores, a gente com muito medo da Páscoa, muito medo da Páscoa. Ai, por que não vai vender? Por que não vai vender? Vamos fortalecer, vamos entregar, delivery, bora comunicar, bora comunicar. E quando a gente parou para olhar, no final, a Páscoa foi positiva. Não vendeu mais porque às vezes ficou com medo porque não ia conseguir vender e não produziu tanto. Então chegou ali, eu acho que a Páscoa, ela refletiu muito o susto do consumidor, do mercado, né? Ele tomou um susto, a pandemia chegou, a gente tomou um susto, nem lembrou que ia vir a Páscoa. E quando chegou na semana da Páscoa, todo mundo, não, é a Páscoa, então eu vou presentear quem eu amo. Eu não consigo ir até você, mas eu consigo chegar até você através de um mimo, de um presente, como um chocolate, que acolhe tanto. Né? Uma reinvenção também. Até eu vi campanhas agora mencionando a questão do chocolate no Dia das Mães, né? Reinvenção de produtos. Exato. Colaborações, né? Às vezes eram concorrentes, e principalmente da forma de vender. Com o outro A gente está no momento, nessa parte de qualidade, a gente brinca muito de que ninguém vende uma barra de chocolate, uma barra de Bintubá, ninguém vende sem conversar muito, né? Você vai contar a história daquele lote, a história daquela fazenda, a história do produtor. Então você vende história. E agora com as plataformas digitais, a gente vai conseguir vender história, mostrar histórias, né? Criar um storytelling inteligente, proativo, que a gente já vinha falando sobre isso. Então, mais o momento é agora. Infelizmente, para os produtores, eles vão ter que sair da zona de conforto mesmo, porque nós não vamos, de jeito nenhum, quebrar. Eu não vou. A gente vai ter que estar aqui para se unir, para não entrar em uma crise gigantesca. Eu espero muito que o mercado ele se comprometa, né? Eu não sei o que vai acontecer realmente com o mercado grande, com o mercado das multinacionais, né? Da commodity mesmo, mas os pequenos, eles vão ter espaço. O agronegócio, na verdade, ele deu uma reduzida no começo da pandemia, mas agora ele já começou a crescer novamente, né? Alguns setores estão apresentando um crescimento. Isso, e a gente vai vir de uma super safra. Então nós vamos ter que ser muito inteligentes para escoar essa produção e fazer ela chegar na mesa do consumidor mesmo, de verdade. E nada melhor que o chocolate e os derivados. A gente também tem que pensar muito que a região vivia muito só pensando no cacau, né? E a gente realmente é uma região produtora de cacau. Começamos a pensar na verticalização e trabalhar os chocolates, e isso foi muito positivo. Mas a gente tem outros super produtos aí para explorar, que são o Nibs, que é o mercado de mel de cacau, chá, a polpa de cacau, que está super na moda lá fora, né? Começando a ser buscada, já começando a receber demanda de polpa de cacau. Então, isso abre um monte de oportunidade, né? Crise também é oportunidade. Então, quanto SIC, a gente vai tentar focar nas oportunidades para que os produtores realmente busquem se acalmar e a gente conseguir enxergar luz no fim do túnel, certo? Essa é o que a gente vai tentar fazer quanto SIC, focado realmente nos números, né, nas coisas que são reais, e enfim, e para que a gente não deixe esses produtores se desestimularem, não há mais espaço para recuar. Surfar na onda e não se afoguem, né? Exatamente. Aí teve uma pergunta que mandaram aqui para a gente, que é justamente, né, nessa visão aí, considerando os mercados consumidores, a diversidade do mercado, os portes e os diferentes estágios que esses atores, eles estão hoje na cadeia do cacau e chocolate, e aí nós falamos das oportunidades, mas como é que você identifica entre esses atores quem que vai ser o mais impactado e que vai ter a maior dificuldade de recuperação? Que pode ser que não consiga pegar essa onda por diversos fatores e vai se afogar.
Olha, eu acho que chocolate a gente vai ter que se reinventar também, né? A gente já viu aí que foi o maior recuo e isso causou um problema com as moageiras que vai causar um problema para os produtores. Então, eu acho que vai ser o mercado que vai mais sofrer, é o mercado de chocolate. Mas eu acredito que tem muita gente boa hoje para conseguir reverter. O Brasil tem um bom mercado de chocolate. A gente é um dos maiores produtores de cacau do mundo, não estamos entre os primeiros colocados ali, mas a gente ainda é um grande produtor de cacau. Mas a gente tem um mercado interno muito positivo, que estava em ascensão, né? Principalmente para o mercado artesanal. E as marcas, elas entraram se reinventando o mercado, contando histórias, né? Apostando nas histórias, apostando nos produtos mais puros, né, mais puristas. Então, eu acredito que a gente o mercado de chocolate vai sofrer, mas tem muita gente boa para reverter. Você falou do caso da Dengo, né? A gente tem Dengo, tem Cacau Show, tem Harold, que são empresas que têm um conhecimento bom de mercado, a AMA, que a gente vai ver que eles também vão se reconstruir, eles vão trazer um marketing positivo que vai puxar todo mundo. Então, eu acho que agora é hora de a gente observar um pouco o que eles vão fazer, né, para a gente começar a enxergar o que vai acontecer no futuro. De fato, a grande indústria vai perder. Eu acho, pelo que eu estou vendo de cenário global, né, vai se olhar muito para os pequenos, né? A gente está vendo muito esse marketing, a gente está fazendo, eu tenho visto muito aí o que a gente está fazendo de compra dos pequenos, compra de quem faz, né? A gente tentar conhecer as histórias, os comércios locais, então eu apoiar quem produz na sua cidade. Então eu acredito que quem mais vai sofrer é a grande indústria. Mas eu não sei se também, né? A questão da estrutura de custos, né? Conseguir... É uma logística muito grande, né? E, de fato, a gente sabe que é um mercado complicado. Não é fácil entender desse mercado de cacau. É um mercado muito complicado, porque como os produtores hoje estão confusos, né? Como entender hoje aí que o preço caiu, despencou, mas o dólar está super alto. Essa conta não fecha, né? O que está por trás disso, né? Os produtores ficam muito inseguros, né? Então, a gente precisa, de alguma forma... Eu acredito que, de alguma forma, esse mercado do chocolate de bancada, esse chocolate convencional, é quem vai mais sofrer. E eu acredito que vão ter novas marcas aí que têm um grande poder de inovação que a gente já está vendo no mercado. Essas marcas vão conseguir mostrar para a gente qual vai ser o caminho. A gente tem que ficar olhando aí esses cases dessas marcas como AMA, como Dengo, como Harold, como Cacau Show, que estão construindo e contando, reconstruindo identidades e contando, mostrando novos cases aí, né, para esse mercado do chocolate. A gente vê essa questão, responsabilidade moral e ética, né, além das certificações. As pessoas estão observando se está sendo responsável com o seu funcionário. Isso. A gente está... uma pesquisa geral sobre o comportamento do consumidor, agora, no começo de abril, 55% dizem que estão acompanhando se as marcas estão apoiando a questão do distanciamento, a questão as que voltaram, né, não estão em lockdown, ou funcionários em quarentena, se estão estabelecendo procedimentos com relação à segurança, à higiene... todos os segmentos, né, protocolo, Portugal, nós falamos semana passada, com selo para o turismo, vão ter que ter vários padrões para os atores, né, procedimentos que vão seguir com relação à segurança, à higiene, ao uso de equipamentos de proteção, distanciamento. Quando eu falo do marketing, é justamente por isso, porque nesse momento, eu como consumidora, uma consumidora qualquer, nesse momento, a gente começando a contar as nossas histórias, contar o que está acontecendo, é muito forte, né? O que esse povo dessa nossa região viveu e tudo mais. E aí, na hora que eu tiver que chegar na gôndola para comprar qualquer chocolate, que eu olhar um chocolate de fora, né? Um chocolate que veio não tem nem a origem, e eu encontrar um chocolate que é do Brasil, eu não vou ter nem dúvida que eu vou comprar do Brasil. A verdade é essa.
entendeu? Então a gente precisa se unir nesse momento para construir esse marketing, para comunicar o que acontece aqui, o que acontece no Pará, o que acontece no Espírito Santo, que o Brasil que tem cacau, né, que o Brasil tem cacau, que tem muitos produtores que fazem qualidade, que são responsáveis, que a gente nem de longe é o que é a África, né, porque a gente tem, por mais que a gente tenha dificuldade... Né, porque os impactos da pandemia com relação à saúde, né, as condições sanitárias são mais precárias, né, então já é imediato. E fazer esse marketing que a gente tem que comprar um produto que valorize o nosso produto local, porque isso vai voltar. Né? Isso vai voltar para essas regiões, para essas comunidades tão afetadas, né? Então eu acho que a gente precisa falar mais sobre isso, colocar o cacau mais na pauta, sabe? A hora do cacau entrar na pauta é agora, urgentemente, né? A gente já vinha tentando fazer isso e vendo que realmente o cenário está mudando, mas a gente precisa ser muito mais agressivo agora. Então a gente precisa se unir mesmo e buscar estratégias inteligentes e os parceiros certos, né? E pensando na... eu vou segurar aqui para... Eu tô segurando meu tripé. Tem que ficar assim, senão o glamour... Olha o glamour lá, as buchinhas no... Daqui a pouco aparece uma criança correndo. E a questão da... daqui a pouco aparece um menininho correndo aqui. A questão da mitigação, né? Pensar... a mitigação de impactos socioeconômicos, eu vejo que qual é a vocação? O turismo é extremamente impactado, ainda um cenário bastante nebuloso, né? Então, se a gente pegar o que é pulsante, o que gera dinheiro, ainda emprego e renda, possibilidade mais próxima, mas um ciclo mais rápido, talvez, de gerar emprego, renda, seria... Como você vê, será que a gente pode apostar aí numa articulação? Porque o turismo está bastante nebuloso, né? Bom, eu acredito que vai se renovar, tem o perfil, o Nordeste está sendo apontado, as expectativas, né, da população para viajar e o destino preferido do Nordeste. Vamos ver o que vai ser a expectativa, o que vai ser realidade, né? Do que sobrar, quem continuar com renda, tiver emprego. Mas... aí o cacau como a agricultura, né, principalmente o cacau como tendo essa força na economia, você vê aí importante pensar como uma estratégia para mitigação desses impactos socioeconômicos? Eu acho que a gente vai ter que modernizar essa forma de fazer turismo também, né? O turismo de massa vai cair, mas o turismo, como eu vou colocar isso, o turismo experimental, talvez não, né? Se a gente pensar que a gente pode receber esse produto, essa pessoa que quer vir à nossa região, que vai se preparar com maior tempo, e essa pessoa, ou um grupo de pessoas, a gente não vai poder mais pensar em muita gente junto, mas que esse grupo de pessoas vai poder ficar numa fazenda, agora ali, dentro daquela área, e vivenciar aquilo com muito cuidado, entendendo que é boas práticas, adotando as medidas de segurança. Eu acho que se a gente pensar nessas novas formas do turismo também, acho que a gente vislumbra aí um potencial. E acho que se a gente começar a pensar nessa diversificação, em abrir mais frentes, não só como chocolate, a gente trabalhar o mel de cacau, a polpa, o chá. Exatamente. A gente começa a abrir também para novos contratos, né? Porque a gente vai precisar de mão de obra qualificada. Né? Nesse momento, a gente vai precisar de mão de obra qualificada. Então, eu acredito que o turismo ele vai mudar. Realmente, o turismo de massa vai cair. O pessoal nesse já sentido. trabalhando, né? Estratégias aí, tanto O turismo rural, o turismo de experiência, o turismo de comunidade. Passada, a gente falou com o Juliano, né? Que ele trabalha a questão das Elobikes, né, de roteiros de bicicleta, e ele trabalha bastante com esse foco das rotas do cacau, e é bastante interessante. Aí ele falou dessas questões, né, da mudança, o turismo de vai ter essa mudança. Pequenos grupos. Que eu acho, eu entendo pouco de turismo, mas eu acho que é até mais positivo. Porque, de fato, o turismo de massa deve com o cacau, com o turismo rural. Ele vai ser mais direcionado, né, de forma
de forma mais direcionada, mais localizada, Vai cair, mas a gente volta. Tá dando aqui, tá dando tempo, tá dando Vai 24 cair. segundos, mas a gente volta É, para encerrar. Não vieram perguntas? Deixa eu ver aqui na caixinha. Se cair, eu já volto, pessoal, que tá dando tempo. As perguntas não apareceram. Mas mas a gente volta. eu acho que é isso. E eu acho que o pequeno produtor, nesse momento, ele tem que entender que